Fala, povo das águas, vamos lá. Olha só, a pergunta enviada pelo meu grande amigo Reinaldo Shen, né? Tudo bom, Shen? Um abraço, querido. O aquarismo melhorou ou piorou nesses últimos 10 anos? A pergunta refere-se à minha opinião. Entenda uma coisa, eu como aquarista, com mais de 40 anos, eu sempre olho para um aquário e imagino que o aquário é uma janela, uma oportunidade para você ver um recife natural. E hoje, a gente não tem essa resposta no visual dos aquários. Hoje os aquários são muito mais uma exposição, uma explosão de cores totalmente assim adversa daquilo que você encontra na natureza. Do meu ponto de vista, nessa questão o aquarismo piorou, porque hoje a gente não tem mais um aquário onde você olha e vê como é que é se eu fosse mergulhar. Entendeu? Eu estou mergulhando, o sol está iluminando e eu estou no recife natural. É isso que eu gostaria de ver nos aquários, a natureza representada dentro de um cubo de vidro. Mas existem outras questões, outros fatores que fazem com que essa resposta seja muito mais difícil de ser respondida do que apenas levando em consideração essa questão. Para mim, hoje, o aquarismo piorou, nesse aspecto principalmente, ok? Outra pergunta do Shen: o que eu acredito ser o mais importante para o sucesso no aquário? Sem margem de dúvida, sem dúvida alguma, o conhecimento do aquarista. Não apenas o conhecimento em saber tudo aquilo que ele precisa para ter o melhor, ou o aquário, ou o coral mais difícil, mas o conhecimento essencial, básico, para ele manter vivo aquilo o qual ele se propõe a criar. Ele quer um aquário com soft coros, octacorales, assim, com cores exuberantes, naturais, se desenvolvendo, crescendo. Ele precisa entender sobre esse produto, sobre esse grupo, sobre esse nicho, sobre esse bioma, ok? Então, de tudo, para o sucesso do aquarismo, para o sucesso do aquário, o que o aquarista tem que ter de mais importante? Conhecimento. Saber de tudo um pouco, conhecer não apenas uma metodologia, um sistema, mas envolver-se, participar, assistir palestras, ler livros, né? Isso é importantíssimo, além do que a gente tem disponível. Não se prender a TikTok, Instagram, YouTube, tem que abrir o leque, ok? Como ter sucesso com peixes naturais? Pois é, né? Há um grande preconceito nos peixes naturais, eu tenho aqui inclusive, de aquarismo marinho, especificamente marinho. O sucesso de novo, insistir naquilo que eu já falei, ter conhecimento a respeito dos hábitos, a exigência, trazer a exigência alimentar necessária para aquele peixe e ter uma série de cuidados básicos que a gente tem com os peixes importados, tá? Eu acredito que o grande problema do peixe nacional não é o peixe nacional, é o retorno financeiro que o peixe nacional traz ao vendedor, à empresa, ao aquarista empresário, tá? Dá muito mais lucro vender um Yellow Tang do que um Queruleus. Portanto, há muito mais interesse em saber quais as exigências e como manter, né, os importados vivos do que os nacionais, mas nada fora da curva, né? É tudo uma questão de foco, de prioridade. Essa eu vou fazer colando, tá? O que é certo e é errado? Vamos lá. Utilizar a água do mar, certíssimo. Utilizar a água da torneira com condicionador, depende, é possível. Eu já tive aquários e depende do bioma que você tem dentro do aquário. Assim como usar água natural, depende de onde você coleta, né, da observação dos pontos de coleta, dos cuidados. Tudo tem um depende, o jeito certo e o jeito errado, ok? Então é possível sim. Usar a água da torneira com condicionador, usar água de chuva, possível, já utilizei durante muito tempo. Mas os corais eram corais não tão frágeis, não tão exigentes. Negativo, existem corais exigentes e frágeis que são criados desde os anos 90 e era utilizado a água da chuva
com certeza. Utilizar água de ar-condicionado para fechar, não sei, nunca utilizei. Eu tenho aquaristas que me perguntam sempre isso, e quando eu não sei, eu respondo, não sei. Eu nunca usei água de ar-condicionado, não tenho a ideia, realmente eu não sei se existe, talvez tenha na literatura, como eu não fui atrás, mas pega a água do ar-condicionado e faz um teste, uma análise do laboratorial para ver, né, como é que está a água do ar-condicionado. Se não acusar nenhum problema, ela pode ser utilizada, por que não? Não é verdade? Se eu continuo a usar o tradicional método do camarão, eu não gosto muito, eu sou um pouco conservador, um pouco, de mexer em time que está ganhando. Não vejo necessidade de alterar isso, até pelo custo-benefício. Funciona, é bonitinho, sabe? E tem uma coisa, pessoal, às vezes a gente faz assim, olha, eu não sei porquê, eu não sei como, mas eu sei que funciona. É simples assim. Talvez pela minha limitação no conhecimento da bioquímica, da biologia, né, da farmacologia, principalmente, eu tenho um pé muito atrás com relação a orientar quando você tem alguma doença, algum animal, algum peixe, doença do muco, né, ítio, qualquer que seja mesmo, porque eu não tenho conhecimento adequado para poder solucionar. Então, assim, realmente, mas realmente mesmo, a técnica do camarão, ela funciona. Ela funcionou na Grande Praia, ela funcionou no Big One, ela funcionou no trabalho da Casa de Maria, em todos os aquários, 100% dos aquários que eu montei até hoje funcionam. Portanto, sim, continuo utilizando porque funciona, é simples, barato, eficiente, enfim, sim. Esse é o rolê, ó. Aquarismo tradicional, somente equipamento necessário, contando com os acompanhamentos diários do aquarista, ou aquarismo moderno, aquário automatizado, pequena interferência do aquarista. Há muito de gosto pessoal, né, gente? É o que eu falei. Tem gente que adora o ronco de um V8, né? Pega lá o opalão, pega um V8 Maveco e faz o bicho ficar e isso traz prazer ao piloto, né? Ao proprietário do veículo. Já tem gente que é do elétrico, que acha legal o silêncio, a resposta, enfim. Para que essa briga boba, né? O importante é, tanto o canecão, 6 canecos, o V8, vai te levar no destino que você quer chegar. E para chegar nesse destino, o que para você é mais importante? A emoção de uma capota baixada com vento na cara? Ou o conforto de um casulo tudo fechado, climatizado, com um som ambiente, sem, né? Tudo automatizado? Então o que te dá prazer, né? Porque acima de tudo, o aquarismo ele é uma atividade de respeito, por isso que eu penso que hoje o aquarismo está pior. Hoje a gente tem esses aquários avatar, né? Essas coisas de alteração de cor, que isso para mim, desculpa, é uma opinião pessoal, não, nada contra quem acha bonito. Eu acho horrível, O coral tem a sua cor, é como ser humano, tá aqui a cor da minha pele, essa cutis holandesa, só que não. Mas tem gente que mete aquela luz, fica azulzão e acha lindo o cara da boate, na discoteca. Enfim, é cada um, discoteca é ótimo. É cada um, na balada, enfim, há muito de gosto pessoal. O importante é a saúde final do animal, do organismo que está, se você se propôs a tirar da natureza, tirar do cativeiro e trazer para dentro do seu ambiente, né, do seu escritório, da sua casa, enfim. Isso exige respeito. Portanto, proporcione ao seu animal algo mais próximo possível do que ele estaria se ele estivesse sob a luz do sol e sob a ação da linha do Equador, das zonas recifais.
Como é que é lá onde ele vive? É assim? Pois é assim que a gente deve reproduzir. Essa é a minha opinião, tá? Então, essas fantasias que a gente vê hoje, mas aquário feio, aquário sem cor, a beleza é relativa, né? Está nos olhos de quem vê, ok? Como que eu preparo os peixes mais sensíveis, né? Quando chega na minha empresa, como é o caso, por exemplo, do Acanthurus coeruleus, eu faço o mesmo preparo, o mesmo cuidado para praticamente todos os animais. Eu dou um banho de desinfecção geral com água doce. Eu faço isso, é o que eu faço. Eu dou um banho de água doce, observando o animal, equilibro a temperatura da água doce. Eu pego a água RODI, equilibro a temperatura. Você arruma pH, reserva? Não, eu pego a água de reverso osmose ionizada, deixo ela na mesma temperatura do ambiente onde o aquário, onde o peixe vai ser posto, e dou um banho. De quanto tempo? Depende da espécie. Eu já cheguei a dar banho de até 8, 9, 10 minutos. Algumas espécies, você observa, vai mexendo nela, ela vai nadando, ela se comporta de uma forma específica. Já existem outras espécies que depois de 3, 4 minutos ela tomba. Você estimula a movimentação e ela insiste em não se movimentar. Puxa o freio de mão. A partir daí, tiro do recipiente, dou um banho de fungicida, bactericida, tradicional, desses mais baratinhos mesmo, que você encontra da Alcon, da Atlantis. Dou um banho de acordo com a bula do fabricante, 5, 10 minutos, deixo lá dentro, oxigenando a água, removo e faço a aclimatação e coloco dentro da bateria para o descanso. Eu não chamo de quarentena, eu chamo de descanso. Nessa bateria eu aguardo pelo menos 7 dias. Se nesse prazo não apresentar nenhuma doença, vida que segue, e eu vou fazendo as mudanças para as baterias de venda. Caso apresente, ele sai da bateria e parte para um hospital. Aí, de acordo com o caso, a gente vê o que a gente consegue fazer. Mas basicamente eu faço isso com todos os peixes que eu ponho à venda aqui na empresa. O tempo de ciclagem de um aquário, ele é de 30 a 40 dias. A partir de 40, eu vejo muitos falam assim, eu estou com meu aquário ciclando há 9 meses. Não, seu aquário ciclou e você está há 9 meses sem pôr animal. E entenda uma coisa, cada partícula orgânica colocada no aquário irá passar pelo processo de ciclagem. Não apenas o ciclo do nitrogênio, do fosfato, do fósforo, né? No caso do ferro, do cálcio, do carbono. O ciclo ele se completa em várias moléculas, em vários produtos, e a gente tem como padrão entender como ciclagem apenas o ciclo do nitrogênio. Mas na prática, o ciclo de nitrogênio, ele é assim, até o 30 dias, 33, 35 dias em diante, se não tem mais material orgânico para decompor, você tem nitrato, e conforme vai passando o tempo, conforme vai se adicionando carga orgânica no aquário, material, né, biomassa para crescimento dos animais, enfim, tudo isso, o que vai, biomassa para crescimento, não, perdão, acrescentando produto orgânico para crescimento da biomassa dos animais, automaticamente você vai ter uma ciclagem sendo realizada. Agora é o controle disso que traz a diferença entre o fracasso e o sucesso, tá bom? Mas o ciclo, a ciclagem do aquário, 35, 40 dias ele está pronto para iniciar a ser habitado. Na verdade, habitar o aquário, dependendo da técnica, do sistema que você utiliza, pode ser feito a partir do primeiro dia. A partir do primeiro dia, independente da ciclagem. Vai depender de uma série de fatores, né? Mas depende. Olha que coisa mais linda tá isso aí. A quantidade ideal de rocha utilizada? Depende. Quanto de TPA você quer fazer, qual layout que você acha mais bonito,
quais os recursos alternativos você quer ter para ter um controle da qualidade da água. A rocha e o cascalho, eles são filtradores naturais, especialmente a rocha viva. O aquário com rocha viva funciona exatamente como funciona um aquário plantado. As plantas de um aquário, o que a planta é para a água do aquário de água doce, a rocha é para o aquário de água salgada. É claro que existe um limite, uma curva, mas no geral, dentro das qualidades das rochas que a gente dispõe no mercado, esse número não é exato, tá? É um número de referência. 10%, então isso segundo a escola de Berlim, eu uso até hoje. Então 100 litros, 10 quilos, costuma dar bons resultados funcionais e estéticos. Você tem uma quantidade boa. Se passar um pouco disso, eu quero menos rocha no meu layout, bota a rocha no SAMP. Enfim, dá pra gente pensar em uma série de situações, mas no geral, hoje eu utilizo em torno de 10% do volume da litragem em peso. 100 litros, 10 quilos. 200 litros, 20 quilos. E assim, a gente tem tido ótimos resultados. O que faz parte da rotina básica de um aquário? Observar, atenção, limpeza de bombas, limpeza de equipamento, manter o sistema com uma higiene compatível com aquilo que você tem dentro do aquário, verificar se a temperatura está sempre corretinha, se a densidade não está tendo alteração, se a limpeza do sistema de iluminação é primordial, está sempre, porque respinga, né? Tem aquela respiração, maresia, cuidados essenciais com a parte de manutenção do sistema elétrico e hidráulico, mas basicamente, principalmente o elétrico por questões de segurança e o hidráulico também, além dos cuidados básicos, né? Porque uma coisa é você ser aquarista, outra coisa é você ter aquário. O aquarista, ele cuida do aquário como se fosse de fato uma extensão dele, é algo que traz prazer, é prazeroso. É como você ter um pet, né? Aquele que curte o pet que tem, brinca, passeia, leva faz as devidas consultas quando necessário, né? Leva ao veterinário. Então, a observação constante. Não ter isso como uma obsessão, né? Porque aí passa a não ser mais uma atividade prazerosa. Mas é o cuidado diário. O que é necessário é observação associado justamente ao conhecimento do aquarista. É essencial, com toda certeza. Mais um certo e errado, vamos lá. Dessa vez são 3 itens. Luminárias bem boa somente a mais cara? Claro que não, né? Óbvio que não. O preço, às vezes, você está pagando muito mais caro, não pela resposta do espectro daquela luminária, mas às vezes mais caro pela qualidade dos componentes. Isso sim, uma luminária com valor agregado maior tende a ter produtos, material de construção mais robusto, mais duradouros, mais confiáveis. Mas uma vez que uma luminária, um azul royal de 3 watts, é um azul royal de 3 watts de qualquer marca. Pode ser que uma marca mais cara dure mais tempo, etc., permaneça com o espectro, né, mais tempo. É o caso, por exemplo, das HQIs. As HQIs que eu comercializo da AquaBright Solution, ela tem uma durabilidade, uma resposta de fabricação robusta e confiável, muito mais do que algumas outras de marcas não tão confiáveis. Então, enquanto uma permanece com seu espectro por 10 ou um ano, às vezes mais, talvez aquela de marca mais barata em 6, 8 meses já perde a sua eficiência. Mas não há necessidade de uma luminária ser mais cara para ser uma luminária boa, com absoluta certeza, tá? Peixes nacionais não podem ser misturados com importados. Claro que pode, até porque os peixes que você tem no seu aquário, 99% não é do mesmo mar, não é do mesmo Recife, não é do mesmo local, né? Então você já faz isso. Você põe peixes de nacionalidades diferentes no seu aquário. E nada impede que uma dessas nacionalidades tenha o samba no sangue, né? Pode se misturar com toda certeza, sim. Aquário marinho precisa de automação. Você não precisa nem mexer, ou o aquário fazendo tudo pelo celular. É o hobby dentro do hobby. Você gosta de tecnologia e quer trazer essa tecnologia para a automatização do seu hobby aquarismo? Ok, qual o problema, né? Entenda que quanto mais peças
para chegar ao resultado final, mais chances de erro. Enquanto você depende apenas da sua mão para colocar o produto aqui dentro, a chance de erro é uma. Mas se você tem um Arduino, se você tem um sistema de automatização ligado a um sistema de energia, hoje a gente sabe como é a energia, e daí depende de mandar um sinal ou uma correção pelo celular, que depende de um software, para dosar aquilo no seu aquário, as chances de erro é maior, porque na escala, nesse intervalo, nesse percurso, você tem mais pontos de falha. Isso é óbvio, né? Não tem nem o que discutir. Mas não interfere na qualidade nem no sucesso do aquário essa questão, absolutamente. Quantidade de cascalho, principalmente para a região anaeróbica, olha, aproximadamente a partir de 3 centímetros, 1, 2, 3, do 3 centímetros para baixo é que começa a haver a denitrificação. Até lá você tem uma região muito saturada em oxigênio, uma água rica em oxigênio. E ela vai perdendo, né, essa saturação conforme você vai aprofundando. Dependendo do que você quer, um aquário, por exemplo, para peixe, fish only, o uso de um substrato, de um cascalho um pouco mais alto, pode favorecer em determinados pontos. Tá? Mas isso tem muitas entrelinhas, tem muitos asteriscos, nota de rodapé. Tá? Por quê? Porque a Berry Bottom é 0 e, no entanto, você tem sucesso. Mas você precisa recorrer a outros fatores, outras formas de compensar essa falta de zona de denitrificação. Mas de uma forma prática, a partir de 3, 4 centímetros, daí para baixo, você já tem essa zona necessária, essa zona desejada. Vocês querem me pôr em saia justa, hein? Olha as perguntas, comentar as frases. O aquarismo marinho é predatório? Da forma como é feito hoje? Sim. Da forma como é feito hoje, infelizmente, sim. Existe uma ala, onde a preocupação para que isso não aconteça, ela é real, ela existe. Não existem as fazendas de coral, existem as empresas que fazem a procriação em cativeiro de espécies, mas de uma maneira geral ainda é sim, tá? Dá para mudar, dá para resolver, mas eu penso que seja assim, tá? Não se pode sequer um ano sem skim. Você pode ter aquário sem skim e samper você pode ter de qualquer tamanho. A questão é o quanto você tem disponibilidade para aquele sistema. Por exemplo, aqui eu removo o samper, removo o skimmer e fico fazendo monitoramento com testes o mais frequente possível, com TPAs muito maiores do que eu faço. Então, tudo isso vai trazer, assim como a automatização pode trazer um conforto adicional, tá? O skimmer e o SAMP traz um conforto e uma segurança incomparáveis, não há o que discutir, tá? É muito mais fácil. Você vai ter, mas eu consigo manter com SAMP legal, o aquário está estabilizado, sem skimmer, até sem SAMP, só com hang-on. Tudo é uma questão de conhecimento, o quanto você domina aquela técnica e principalmente aquilo lá do primeiro comentário, conhecimento, quanto você tem de conhecimento para fazer isso. Então tudo depende, é possível? Mas depende do bioma, depende do aquarista, depende do conhecimento do aquarista, etc. Mas é possível assim. Vamos lá?
É necessário fazer teste de ICP periódico? Óbvio que não. ICP é uma coisa recente, não existia, né? E hoje, eu tenho absoluta certeza, mais de 90%, talvez 95% dos aquários do mundo, bonitos aquários, onde os corais que você se predispõe a ter crescem de forma saudável, não fazem ICP. Eu nunca fiz um ICP em um aquário meu. Então, é uma técnica a mais, ela tem a sua indicação, né? Ela é uma ferramenta a mais para você de segurança, em determinados casos, principalmente quando o conhecimento do aquarista é menor, mas ela não é imprescindível, de forma alguma não é imprescindível, tá? Testes de amônia, nitrito e nitrato somente durante a ciclagem? Não, eu não faço teste de amônia, nitrito e ciclagem. Aliás, teste de amônia, nitrito e ciclagem e nitrato na ciclagem é ridículo. O teste de amônia, nitrito e nitrato é o ciclo do nitrogênio. Isso o Google, a internet te oferece de graça. É só você pôr um material orgânico dentro do aquário, ele vai amonizar, virar amônia, virar nitrito, virar nitrato, naquele prazo do gráfico. Sabe o gráfico do ciclo do nitrogênio? Abre aí, Google. Gráfico ciclo de nitrogênio, imagens. É aquilo que vai acontecer. A partir daí, querer monitorar isso, o nitrato especificamente, tem o seu lado positivo, dependendo do bioma, de novo, do que você vai querer ter, e dependendo da rotina e do sistema de manutenção que você tem em seu aquário. Eu, particularmente, nitrato eu nunca medi em aquário meu, porque se o nitrato está alto, é você que está pondo, e eu não ponho nitrato no aquário. Fosfato está alto, é você que está pondo, eu não ponho fosfato além do necessário. O quanto faz de TPA, o quanto o sistema de equilíbrio do potencial de óxido redução, o quanto tem de substratos de fixação, quantidade de rocha, tudo isso é um conjunto que vai levar ao sucesso. E por fim, o uso de bactéria com frequência é prejudicial ao aquário? Fosse prejudicial, ninguém faria. Agora, eu diria tira a palavra prejudicial por necessária. O uso de bactérias, adicionar bactérias ao aquário, é necessário? Não, não é necessário. Eu nunca introduzi, eu conheço um monte de dentista, eu passando aí, um monte de amigos meus, de colegas de aquaristas, que não dosam bactérias, e o aquário é maravilhoso e os animais crescem de forma saudável. É tudo uma questão de conhecimento e domínio desse conhecimento, dessa técnica, ok? O aquarista mais zen tem o aquário melhor, mais saudável? Isso seria muito radical, né? Porque bastaria você estar lá com um aquário com nitrato alto, fosfato alto, botando comida demais, usando água podre, né, para repor. Mas como eu sou zen, como eu pratico yoga, tai chi, kung fu, e eu tenho conhecimento da Seishonoye, e eu sou iluminado, não vai funcionar, né? O pneu, quando estoura, não há oração que faça trocar o pneu. Você precisa oração, você precisa respirar, medir as palavras e agir. Então, assim, é claro que um cara estressado tende a passar para o seu entorno, não para o aquário apenas. O estressado passa para o aquário, passa para o chefe, para a esposa, para o filho, para a filha, para todo mundo. A pessoa nervosa, né? A pessoa que não está em equilíbrio, ela contamina todo mundo. Assim como a pessoa que está com o seu né? Não é questão apenas, eu não estou falando do lado físico, eu estou falando literalmente do lado espiritual, que foi a pergunta feita. A pessoa espiritualmente equilibrada tende a ter seu aquário mais saudável? Sim, se agir, se não ficar olhando e rezando. Então, é mais fácil você lidar com a dificuldade, encarando aquilo como um desafio, do que encarando aquilo como uma dificuldade. Não é a mesma coisa? Não é não. Os desafios fazem com que você sinta prazer quando resolve. Vencer um desafio faz você se sentir vencedor, vitorioso. Agora, uma dificuldade, quando você vê aquilo é difícil, quando você já bota, né? Estampa, é difícil. Significa que se você está achando difícil é porque você não tem ferramenta e conhecimento para resolver. É claro, isso pode indiretamente ou diretamente interferir. Mas ser zen é bom para você, para o aquário,
para a patroa, para os filhos, para o patrão, para os empregados, etc, etc, etc. Equipamentos básicos, realmente necessário, boa circulação, boa iluminação. Quantidade e qualidade de luz, qualidade da água, são os equipamentos necessários. A partir disso, você precisa ir atrás, o que pode te trazer isso de uma maneira mais funcional, econômica, né? Prática, com praticidade, custo-benefício, que eu falo muito. Então, você tem um bom sistema de iluminação. Precisa ser o mais caro? Não, pelo contrário. No meu canal aqui, ó, tá aí, ó, refletor de 150 watts HQI, muita gente falando um monte, e eu falo sempre isso, só fala mal da HQI, dois grupos, quem nunca usou ou quem não conhece, entendeu? Quem já usou HQI não vai falar mal de HQI, não vai. Você não vai achar alguém que usou HQI e vai falar mal do resultado prático que ela oferece. Então, os equipamentos essenciais, seja para coral ou seja para fish bowling, primeiro equipamento fundamental, conhecimento do aquarista. Segundo equipamento, a iluminação condizente com o bioma e uma circulação e uma qualidade de água condizente com aquilo que você está criando. Basicamente, é isso. E a partir daí, dá para escrever uma enciclopédia, né? Aqui, ó, tô na porta da Aqua Show Aquários Ornamentais. Eu quero aproveitar e agradecer a Carol a oportunidade, né, Carol? Muito obrigado de poder participar, de poder trazer um pouco da minha experiência como integrante do aquarismo. Aqui a gente tem a grande praia, alguns modelos aqui de aquário que eu deixo de mostruário. Aqui a bateria, onde eu tenho água doce, água salgada. Agora nós voltamos das atividades de fim de ano, férias e tudo mais. Eu estou resguardando as baterias para receber os animais, né, os peixinhos. Aqui a gente tem um aquário plantado de água doce, tem vídeo no canal sobre ele. Aqui um aquarinho que estava no quarto do meu filho, era uma beteira bem legal, com 30, 40, 50 litros, um aquário bem bacana, com sub lateral, fica aqui de mostruário do trabalho. Aqui o Nano, que eu tenho um Nano bem bacana, com sistema de iluminação da Aqua Show, né? Sistema bem legal, com super LEDs aqui e algumas beteiras que a gente mantém vivo. Aqui a bateria de água salgada que nós estamos preparando para receber também, vamos estar recebendo. A bateria de água doce, onde a gente tem, vou montar as prateleiras, também está em processo de reforma, de repaginação. E a grande praia aqui que todo mundo conhece, é onde eu faço a gravação, com o manguezal acessado ao lado dela, né? Aqui as prateleiras onde a gente tem bem enxuto aquilo que eu uso e vendo, suplementos, o livro do Alberto Bacelar, que você adquire direto comigo ou aqui no meu Instagram, você tem na bio, você tem os links tudinho para poder adquirir tudo. Ou se preferir, de forma mais rápida, prática, aquashowAquarius.com, o website. Carol, continue com esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Chame o máximo de aquaristas de todas as vertentes, de todos os métodos e sistemas possíveis, para trazer ao aquarista a maior quantidade de informação. Conhecimento fica, equipamento quebra. Informe-se e parabéns pelo seu trabalho importantíssimo para o aquarismo brasileiro e mundial, por que não? Afinal de contas, a internet hoje consegue levar para o mundo inteiro essas informações. Muito obrigado!